Aulas números 15 a 17. Nessas aulas, nós vamos começar a mexer com um método de integração chamado método de integração por partes. Até então, a gente viu vários métodos de integração. Se você for observar o nosso curso até aqui, tem sido uma apresentação de métodos de integração e das suas respectivas soluções. Nós vamos agora ver um desses últimos métodos, que chama-se método de integração por partes. Esse método, ele é bastante eficiente na solução de algumas integrais e, inclusive, os métodos que nós apresentamos até aqui podem ser justificados com esse método aqui. Como é esse método? Esse método consiste em nós pegarmos uma integral. Por exemplo, eu tenho uma integral de x ao quadrado cosseno de 2x dx, por exemplo. Então, esse método exige que eu divida essa integral assim. Eu chamo, digamos, isso aqui de u e chamo isso aqui de dv. Aí eu faço essa integral ser a integral de u dv. Basicamente isso. Eu tenho uma integral, eu identifico uma função u e uma função v de derivada dv. E transformo essa integral em integral de u dv e desenvolvo. De que maneira? Veja bem, nós aprendemos que a derivada de um produto de funções, derivada de uma função u multiplicada por uma função v, é u derivada da função v mais v derivada da função u, né? Vamos supor que u e v sejam funções de x. Então, a derivada de u multiplicada por v em relação a x vai ser u dv dx mais v du dx. A gente fazia isso aqui com derivada de produtos. Foi lá na primeira parte do nosso curso, quando a gente mexia com derivada de produtos. Nós dedicamos lá uma parte para derivadas de produto, onde a gente viu que era assim. Então, veja bem, quando nós começamos integrais, nós dizemos que a integral é o inverso da derivada. Muito bem. Se a integral é o inverso da derivada, quando eu integrar a derivada de u vezes a derivada de u vezes v, quando eu fizer a integral da derivada de u vezes v, o que eu vou obter? Eu vou obter u vezes v. Integrando a derivada de u vezes v, eu vou obter u vezes v. Ok? Então, eu posso escrever
que a integral de u vezes v, essa integral de u vezes v é u vezes v, é igual a integral de u dv mais a integral de v du, né? Veja, isso aqui é uma coisa que nós tratamos no comecinho das integrais. Eu comecei falando em integrais, dizendo que a integral era o inverso da derivada. Então, a integral de u vezes v, a integral da derivada de u vezes v é u vezes v. Então, veja, eu posso escrever, se eu integrar isso aqui, eu posso escrever que a integral disso aqui é u vezes v, a integral disso aqui é a integral de u dv, a integral disso aqui é a integral de v du. Aí eu isolo o dv. Então, vai ficar u vezes v menos integral de v du é igual a integral de u dv. Ou seja, a integral de u dv é igual u vezes v menos integral de v du, que é o método, né? Isso aqui é o método que nós apresentamos aqui, né? Justificando de onde sai isso, da derivada do produto, perceba. E lembrando a ideia de que a integral é o inverso da derivada. Então, se eu integrar a derivada, eu encontro a função. Eu derivo um produto de função. Se eu integrar a derivada desse produto de função, eu encontro o produto de função. Ok? Então, é assim que faz. Tá. Então, basicamente, o que nós temos que fazer quando nós encontramos uma integral e queremos aplicar esse método, nós devemos achar quem é u e quem é dv na integral que nos foi dada. Quem é u? Separa. Quem é dv? Separa. E aí você faz u vezes v menos integral de v du. Então, vamos ver um exemplo de aplicação desse método. Digamos que eu quisesse fazer a integral de x cosseno de x dx. Quero fazer essa integral aqui, usando esse método. Como é que eu faço? Então, eu tenho que eleger nessa integral quem é o meu u, quem é o meu v, quem é o meu du. Eu preciso do u, preciso do v, preciso do v e preciso do du. Então, quem é o meu u? Vamos supor que eu eleja assim, ó. O meu u é o x. E cosseno de x dx seja o meu dv. Ok? Então, o meu u é o x, o meu cosseno de x dx é o meu dv. Então, a minha integral passa a ser integral de u dv. Por que eu escrevi ela assim? Porque a integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. Pois é. Entendeu? Então, o x nosso é u e o cosseno x dx é dv. Nossa integral se transforma na integral u dv. Então, o primeiro passo que você tem que dar
transformar a sua integral no integral de u dv. Tá. Quem é o nosso u? Nosso u é x. Tá. Se o nosso u é x, du dx é igual a 1. A derivada de x é 1. Então, o nosso du vai ser igual a dx. Né? Por que eu estou pondo o du aqui? Porque qual é a solução disso aqui? Qual é a solução de integral de u dv? Vai ser u vezes v, então eu preciso do u nosso é x, menos integral de v du. Então eu preciso do du, tá aqui o du é igual a dx. Tá. Agora eu preciso do v. Bom, eu sei que o dv é igual a cosseno de x dx. Confere. Então, se o dv é cosseno de x dx, a integral do dv é igual à integral do cosseno de x dx. Isso. A integral de dv é v. E a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno. Então fica seno de x. Né? A integral do cosseno é seno. Então veja, eu tenho o u que eu preciso aqui na solução, eu tenho o v que eu preciso aqui na solução, eu tenho o v que eu preciso aqui na solução e eu tenho o du que também eu preciso na solução. Então, vamos pegar esses elementos, vamos pôr lá. A integral de x cosseno de x dx, ela vai ser igual a uma integral do tipo dv, então vai ser u vezes v. Quem é o nosso u? O nosso u é x. Quem é o nosso v? O nosso v é seno de x. Menos integral de v. Mas quem é o v? Seno de x du. Du é dx. Tá. Então, isso aqui vai dar igual x seno de x menos a integral do seno é menos cosseno de x, não é isso? A integral do seno de x em relação a x é menos cosseno de x. Então, a nossa integral x vezes cosseno de x dx é igual a x seno de x, menos com menos dá mais, cosseno de x, mais a constante de integração. E aqui está, então, a solução do nosso problema. Nós achamos a integral de x cosseno de x dx pelo método de integração por parte. Daquela maneira lá. Agora a gente pode enfrentar um problema. E esse problema é muito comum. Então, vamos ver qual é o problema e vamos ver que solução dá para ele. Veja bem. Nós elegemos na nossa integral, nós elegemos assim, ó. Nós falamos que o u é x e o dv é cosseno de x dx. Mas quer ver uma coisa? Integral de x cosseno de x dx. Digamos que a gente fizesse o seguinte, a gente chamasse
o cosseno de x de u, pode ser? Pode. O cosseno de x é u, então o u nosso seria cosseno de x. Isso. E, consequentemente, o dv seria quem? O dv seria o que sobrou, x dx. X dx. Tá? Muito bem. Quem é o nosso du dx? Vai ser menos seno de x. Então, o nosso du vai ser igual a menos seno de x dx. Ok. Quem seria o nosso v? Porque no método eu preciso do u, preciso do v, preciso do du. Olha, eu já tenho o u. Eu já tenho o du. Vamos achar o v. Eu falei que o dv é x dx. Então, para eu achar o v, eu integro. Integral de dv é igual à integral de x dx. A integral de dv é v. A integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então tá. Então aqui agora está o meu v. Então veja, eu tenho u, tenho v e tenho du. Então a minha função ela ficou assim. Seria u vezes v menos integral de v du. Esse é o caminho do método, ok? Vamos lá. Então, a integral de x cosseno de x dx é igual a u vezes v. U é quem? É cosseno de x. E o v? O v é x quadrado sobre 2. Olha só. Olha, o u é cosseno de x. E o v? X quadrado sobre 2. Menos integral de v du. V é quem? V é x quadrado sobre 2. Du. Quem é du? Du é menos seno de x dx. Esse menos vai interferir aqui, mas deixa assim, vai. Menos seno de x dx. E aí? Veja que nós acabamos transformando a nossa integral aqui, ó, essa integral. Aqui não tem problema. Deixa o x quadrado sobre 2, tá? Cosseno de x, não tem problema. Agora, o problema vem aqui, ó. Olha só, aqui fica, esse menos sai da integral, fica mais. Vou desenvolver só essa parte de cá, tá? Deixa isso aqui quieto. Mais meio, porque aqui está 1 sobre 2 é meio. Integral de x quadrado seno de x dx. Agora, para eu continuar, eu tenho que desenvolver essa integral aqui. E para desenvolver essa integral, eu percebo que ela é mais difícil do que a integral que me deram para fazer. Aquela integral é mais complexa do que essa. Então, o método me levou para uma integral, a solução, está saindo mais caro o molho do que o peixe. É o velho ditado. Então, a solução, o método, me leva a uma integral mais complexa do que a que me deram. Mas peraí, por que acontece isso?
Isso acontece por uma coisa, pela escolha do U e do dv. Essa escolha, ela tem que ser feliz. Você tem que ter uma escolha feliz para o U e o dv. Aqui eu fiz uma escolha boa que resolveu o meu problema. Mas aqui eu fiz uma escolha ruim, infeliz, que vai me levar numa solução, a ter que dar uma solução para um integral mais difícil do que a que me entregaram. Quando isso acontece, a gente volta atrás e altera isso para isso. O caminho é esse. Mas nós não podemos ficar com tentativas. Existe um caminho que nós vamos chamar de caminho, mas é na verdade um macete, que nos ajuda muito a resolver esse problema. Veja, o x é uma função algébrica. O cosseno de x é uma função trigonométrica. Então, olha como é que eu vou fazer. Eu vou apagar aqui para a gente poder conversar, tá ok? Só essa parte de baixo aqui, ó. Deixa o resto aí em cima, para a gente poder conversar. Existe um macete, a gente trata de macete mesmo. Um macete que é esse aqui, ó. T. Esse L é de logarítmica. Esse L, logarítmica. Esse L é de função logarítmica. Esse I é de função inversa. Então, por exemplo, arco-seno, arco-cosseno, coisas assim. Esse A é de função algébrica. Esse A de função algébrica, por maiúsculo. Esse T é de função trigonométrica. Trigonométrica. E esse E é de função exponencial. Logarítmica, inversa, algébrica, usa algébrica e trigonométrica e exponencial. Ok? Então veja, isso aqui eu uso para escolher quem será o nosso U. Então vamos analisar aqui. Algébrica, trigonométrica. Então veja, a algébrica vem antes de trigonométrica. A algébrica é o x, trigonométrica é o cosseno de x. Então, nós devemos pegar o U
fazer o U a função algébrica. Por quê? A algébrica vem antes de trigonométrica. Veja que deu certo, ó. U é x, o resto é dv. Então, o segredo é descobrir quem é o U. O resto é o dv. Veja que nós demos com os burros na água, como diz outro ditado, quando a gente inverteu isso. Nós pegamos para a U a trigonométrica, ou seja, nós invertemos isso aqui. A preferência para ser U é algébrica e não trigonométrica. Quando a gente pegou U igual a cosseno de x, olha a enrascada em que nos metemos. Está claro? Então, o segredo é saber escolher o U e o dv. E como saber escolher o U e o dv? O caminho é isso aqui, né? Você deve, se tiver, por exemplo, integral de ln x mais 1 x dx. Olha só que interessante. Logarítmica. Então, o nosso U deve ser ln de x mais 1. E o nosso dv deve ser x dx. E aí, aplicar o método. Por que que o U é ln? Porque se tiver uma logarítmica, ela é o U. O resto é dv. Ok? Então é isso. Sempre que a gente for usar o método de integração por partes, a gente vai pegar a integral que nos é dada para resolver, achar um U e achar um dv. Para achar o U, a gente segue esta ordem. Se tiver logaritma, ela é U. Se tiver inversa, algébrica, trigonométrica, a inversa é U. Está claro? Então é dessa maneira que a gente vai se proceder nos exercícios a seguir. Ok?